resumo, gente, disso aqui é assim. Pensa assim, esse ponto base, né, é o ponto que é vital. Então, é o inegociável. É aquilo que é a minha sobrevivência. Então, como eu reajo quando no meu vital sofre uma ameaça? O que eu faço para me adaptar para garantir o vital? Então, dependendo de aquilo que é, né, a segurança financeira, ela está ali, eu vou me relacionar a partir disso com tudo. Então, de repente, se o meu trabalho é o vital, de repente, em que contexto o meu trabalho é vital? É o meu relacionamento? É para me sentir importante? É porque pode faltar comida? O que é esse vital? Então, você tem que olhar relacionado a isso. Então, isso é o endoderma. O 2 já é assim, eu tenho esse vital, eu estou muito olhando ainda para o meu umbigo, mas aí eu tenho que me proteger, né? Me proteger para manter esse vital, porque pode vir um outro de fora e pode talvez me afetar nesse vital. Então, quando eu penso na camada de proteção nos meus limites, eu estou falando com o mesoderma antigo, que a gente vai ver no próximo encontro. Então, é uma questão de expressão, de limites. Eu preciso proteger? Eu sinto alguma ameaça? Qual a minha preocupação para manter esse limite? Aquilo que eu considero vital. Então, eu estou muito olhando para mim, sabe? Eu estou sempre olhando para mim, na verdade, mas aqui eu tenho um olhar mais primitivo. Depois, eu já sei qual é o meu vital, eu já sei me proteger, mas aí eu tenho que eu preciso aprender a me colocar. Então, assim, eu vou ter que me interagir com o mundo. Então, eu já tenho que fazer esse movimento de interagir com o mundo. Eu tenho que me sustentar no meu próprio eixo. Sabe? Eu tenho que ser capaz de me sustentar, de sentir que eu posso sustentar a minha vida, que eu sou capaz de interagir. Eu não preciso ficar só na proteção e nem segurando o vital. Eu tenho que me sustentar e interagir. Quando eu falo de sustentar, de me sentir capaz de me relacionar, capaz de manter essa nutrição do meu vital, capaz de me proteger, né? Quando eu fico nesse contexto de capacidade, eu estou falando de mesoderma novo, que aí vai afetar a minha estrutura óssea. Então, é onde eu me sustento. Como eu consigo perceber que eu sou capaz de sustentar essas questões mais primitivas e no meu relacionamento com o outro. Quando eu já me sustento naquilo ali, eu vou olhar assim, caramba, esse território que eu vivo, ele tem umas regras, né? Cada família tem sua regra. Cada família tem os valores, as virtudes, aquilo, como se deve se relacionar, homem e mulher, quais são os valores e virtudes em relação ao trabalho. Então, eu vou estar olhando os relacionamentos. Como que é isso aqui? Então, como que eu vou interagir com tudo aquilo que eu considero vital, com a minha capacidade de proteger, sentindo que eu consigo, né, que eu me sinto capaz de fazer isso, então eu vou olhar, eu vou me relacionar. Então, eu vou começar a ter que olhar mais o meu território. Então, né, quando a gente fala de ectoderma, é o relacionamento, eu já tenho que olhar o meu sistema familiar. Então, de fato, todas as questões, todos os tecidos, eles estão sempre relacionando juntos, percebe? Tá tudo sempre junto. Não existe uma separação. Então, eu estou olhando o meu território, de repente não sei qual é o meu lugar no mundo, eu não sinto que eu tenho o meu lugar no mundo, tem um conflito de identidade, que eu estou no meu território. Mas quando a gente vai olhar lá no fundo, na base da vida, a pessoa de repente tem uma questão de que ela não merece estar na vida. Eu tenho uma sensação de que eu não mereço estar na vida porque eu não pude abocanhar a minha vida. É como se eu não tenho um conflito endoderma que eu não posso abocanhar a minha vida, eu não tenho direito de estar na vida. E aí uma pessoa que não sente que ela tem o direito de estar na vida, de repente ela vai se proteger demais, né, para poder ter medo para não poder enfrentar a vida, ou ela vai ser muito permissiva porque ela não tem direito mesmo, tem que sofrer os abusos. De repente, ela vai não se sentir tão capaz de tomar a vida dela, então ela vai ter questões ósseas. E aí, dentro do território, ela fica ali, caramba, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Vou fazer conflito de identidade. Então, quando a gente olha um aspecto, a gente tem sempre que olhar o contexto que a pessoa está. Quando você vai olhar leis biológicas, olha o contexto daquele ser. O que é vital para ele, nas relações dele, tem que olhar em cada contexto. Ficou claro?
Vocês compreenderam? Tá? Estou passando assim bem devagarzinho, porque é um assunto intenso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai falar aqui dos conflitos, por exemplo, de boca, né? Então, uma pessoa, por exemplo, a boca, toda vez que vocês virem essa parte amarelinha, é o endoderma. O vermelhinho já é ectoderma. Então, isso mostra que em todos os tecidos, em muitos tecidos, né, em muitos órgãos, a gente vai ter várias, ou vai ter 2 ou 3 tecidos envolvidos. Então, quando você tem que olhar um órgão boca, boca não quer dizer só endoderma, boca também tem ectoderma. Então, quando a gente fala de boca, amígdala, glândula salivar, parótida, a gente está falando de uma coisa mais instintiva, aquilo que um alimento mesmo que eu quero ingerir, um processo que eu preciso comer, que eu preciso ingerir, ou algo que eu quero eliminar rapidamente. Se aparece uma coisa no meu lado direito, é algo que eu quero pegar um bocado. Então, por exemplo, a amígdala direita, pegar um bocado. O lado esquerdo, algo que eu quero eliminar. Então, dá um exemplo. Uma pessoa um homem que recebe, o chefe dele fala assim para ele, você vai ganhar uma promoção. Né? Eu vou te dar uma promoção, era um cargo muito sonhado. Então, ele fica assim, caramba, esse é o cargo que eu já queria, é um cargo que eu sinto que é meu, que eu sou capaz, que eu trabalho para isso, que eu tenho meu potencial, então é algo que eu estou desejando. Então eu já estou meio que comendo, né? Quero comer isso. Aí, de repente, o chefe passa um mês e ele fala, olha, mudamos de ideia, não vamos poder te efetivar agora. Não vamos poder efetivar porque a empresa está passando um processo econômico, então você não vai poder ter isso. Ele vai vivenciar isso com muita raiva, porque ele já tem a sensação de que ele merece aquele trabalho, que ele merece aquele lugar, mas ele não vai poder incorporar esse lugar. Então, como é algo que ele quer incorporar, né, ele vai pegar o bocado. Então, eu vou ter o lado direito. E aí, de repente, esse cara pode ficar assim, caramba, então, agora eu quero largar esse trabalho, porque eles não me valorizam, eles não olham para o que eu quero, é meu, então eu quero sair desse trabalho. Ali pode fazer a amidalite do lado esquerdo. Entendeu? Então, assim, vai depender. Aqui você tem que olhar o lado direito e o lado esquerdo no sentido do bocado, aquilo que eu quero incorporar, que eu quero eliminar. Por exemplo, o herpes. O herpes, ele tem um composto endodérmico, mas tem um composto de ectoderma. O endoderma, por exemplo, eu quero beijar, eu quero sentir aquele beijo, sentir aquele gosto, sabe? Eu quero beijar aquela pessoa. Aí é esse contexto. O contexto do ectoderma já seria, eu sinto, me separei dessa pessoa que eu gosto muito e quando eu reencontro essa pessoa. Então, é um conflito de contato. Então, tem a questão do contato, de querer beijar aquela pessoa, mas não é uma sensação tão, sabe, tão sexual, sabe? De querer beijar, querer ficar, sabe? Ele tem esse contexto mais primitivo. A mesma coisa, aí aqui, gente, quando a gente pega essa questão que eu coloquei aqui embaixo, eu separei sempre assim, nesse verdinho e nesse azulzinho. Aqui está falando na questão de mudança de função. Como eu falei que o endoderma, ele cresce, né, para aumentar, para poder digerir, para salivar. Então, ele vai ter um aumento da salivação. Então, tudo que acontecer na boca ou na faringe, aquela amígdala aumenta para salivar, para digerir, para ter mais espaço. Então, ele aumenta na fase ativa. Quando ele vai para a fase de cura, ele vai diminuir a função. Então, você vai ter o contrário. Então, a tendência é você resolver na fase de cura e sumir tudo. Porém, se uma pessoa tiver tomado muito antibiótico, se ela tiver tomado muitas vacinas, ela já alterou a flora do micro-organismo dela. Então, o endoderma, essa construção do tecido e essa destruição do tecido, ela vai precisar desses micro-organismos. Então, os micro-organismos, para destruir, eles têm que se tornar ativos na fase de cura, que é a fase PCL. Se a pessoa tomou muito antibiótico, se ela tomou muita vacina, ela não tem essa flora totalmente harmônica. Então, ela pode não completar o processo
como uma outra pessoa que não teve nada disso. Então, ela pode fazer cicatriz, fazer cisto, fazer coisas que vão ser um efeito cicatricial, tá? E aí, entenderam? Ficou tranquilo? Certinho? Qualquer coisa faz assim, ó, faz assim pra mim, só, tá? Isso aqui é uma coisa, né, mais intensa aqui. A tireoide é a mesma coisa. Todos eles são o mesmo princípio. Algo que eu quero comer rápido, incorporar rápido, algo que eu quero liberar rápido. Então, lado direito, eu preciso ter uma atitude rápida para incorporar. No lado esquerdo, eu preciso alguma coisa que eu quero eliminar, né? Então, a tireoide tem esse mesmo conceito da boca, mas tem algo em relação à velocidade. Então, eu botei até aqui um exemplo. Ó, estou com uma batata quente na boca, né? Um problema. Estou com uma batata quente ou a bomba ficou muito para mim, né? Então, significa que eu não fui rápido demais para desfazer algo perigoso. Alguém foi mais rápido para pegar algo que eu necessito. Por não tomar uma decisão rapidamente, alguém teve um benefício que eu não tive. Pode ser relação trabalho, oportunidade, emprego. Então, ou eu não pude falar algo muito rápido para liberar do perigo. Alguém agiu tão rapidamente que eu não pude reagir a tempo. Ele tem esse contexto do tempo. Então, dependendo do que for, é o meu lado direito, meu lobo direito ou meu lobo esquerdo. Então, na fase ativa, como aumenta a função, eu vou ter aumento hormonal. Na fase de cura, diminuição da função. A mesma coisa, o ouvido. Isso aqui é muito... gente, é batata em criança. Eu que fiz... Eu falei que a fala que eu fui otorrino, né? Porque hoje eu quase não atendo com otorrino, é super raro. Tem os aparelhos aqui, mas quase não atendo. Mas quando eu atendia muito otorrino, era muito nítido, assim, você perceber as questões auditivas. Porque o ouvido direito é algo que eu quero captar a informação. E eu quero algo que eu gostaria de escutar. Então, algo que eu estou esperando ouvir, que é vital para mim, sabe? Você é importante para mim. Você é tudo que eu queria. Então, você conseguiu esse trabalho. É algo que eu estou esperando ouvir, né? Então, e aí, de repente, você escuta algo que você não gostaria de ter escutado. Por exemplo, você não serve para nada. É algo que vai afetar o seu ouvido esquerdo. Então, é muito nítido você ver as crianças tendo problema de otite porque presenciou uma briga com os pais. Eu escutei algo que eu não gostaria de ter ouvido, sabe? Eu gostaria de escutar algo que era uma criança legal, que eu estou ali para você e falou outra coisa. Então, você vê direitinho aquilo que você escutou e que não foi bom. E isso, como pega a endoderma, vai ter uma alteração do otite mesmo, otite inflamatória, que pega o ouvido externo e o ouvido médio. E aí o processo é o mesmo. Fase ativa cresce, na fase de cura, na fase PCL, é que você vai ter os sintomas. Porque na fase ativa está só a proliferação. Na fase que entra a fase inflamatória, é que aí a pessoa vai ter os sintomas, né, de otite. Então, aqui, você vê que assim, quando você vai no médico, quando você apresenta uma otite, você já está na fase de cura. Você já está na fase PCL, mas aquilo dói, né? Então, ao tomar a medicação, como a fase de cura é a fase de vagotonia, é o parasimpático, quando você toma uma droga, que é uma droga que vai promover uma inflamação, uma droga simpaticotônica, por exemplo, um corticoide, a inflamação melhora muito rápido, porque você já está numa fase que é inflamatória. A mesma coisa aqui é o pulmão, né? A gente falei muito isso em relação ao Covid. O pulmão, ele tem a função dele captar o ar, fazer a troca gasosa. Então, a gente tem as células do pulmão que vão produzir a substância para o pulmão da criança expandir. Então, crianças que nascem antes de 6 meses, é muito difícil para ela sobreviver, porque ela precisa dessa substância que é um surfactante para ajudar o pulmão expandir e respirar. Então, quando você sente que pode ficar sem ar, ou tem um medo de morrer porque pode ficar sem ar, isso também afeta o pulmão, e aí vai dar essa alteração, vai formar esse nódulo no pulmão. Quando passa esse medo, a pessoa entra numa fase de cura, e aí ela
começa a regenerar. Então, todas essas fases dá alteração de sintomas no corpo físico. Então, por exemplo, na fase ativa, que é para poder respirar mais, você tem aumento, que é aumentar mesmo a área de absorver o ar. Na fase de cura, vai ter a degeneração. Então, vai ter sintomas como catarro, pode ter falta de ar, uma série de coisas. E quando dá aquele outro pico, no meio da fase de cura, aquele pico que é a crise epileptótica, a pessoa revive o choque, ela pode ter um sintoma mais profundo. Então, o processo ele vai seguindo o mesmo, né? Só que aqui no sistema respiratório tem uma coisa muito interessante, que é assim, quando uma pessoa ela passa um medo de faltar ar, por exemplo, uma pessoa com asma, ela tá com falta de ar, que ela fica sem ar, ela fica com medo de faltar o ar. Né? É difícil você lidar com a falta de ar, né? Eu já tive isso em sessões de respiração, não na minha vida normal, né? Sem estar respirando numa sessão. Mas quando isso vem, isso te dá um medo muito grande. Então, o próprio medo de faltar o ar faz você reativar o conflito. Então, quando se trata disso no pulmão, às vezes é algo difícil da pessoa sair, porque ela tem que aprender a desviar a atenção dela do medo para ela não ficar refazendo vários conflitos em cima disso. E aí que é interessante, quando a pessoa faz isso e ela pratica, no caso, uma sessão de respiração, que é onde ela vai enfrentar esse medo de faltar o ar, só que na sessão de respiração ela vai ter que aprender a passar por isso respirando, a possibilidade dela curar isso é muito grande, porque é algo que é difícil passar. E é muito comum as pessoas terem um problema de faltar ao ar junto com problemas de rim, que tô sozinho, então a pessoa falta o ar, dá uma sensação de tô sozinho, sabe? Posso perder tudo, né? Então é muito comum isso acontecer, além de faltar comida. São programas muito primitivos de sobrevivência. Faltar o ar, faltar comida e estar sozinho. A mesma coisa, isso aqui é em relação ao esôfago. Então, se vocês olharem aqui, também é bem a parte inferior do esôfago. O esôfago, ele é um canal de passagem. Então, a pessoa já engoliu, ela já incorporou, ela já está quase deglutindo, assim, já deglutiu, está quase chegando no estômago para digerir e, de repente, ela tem que renunciar a uma coisa que é dela. Então, diferente, por exemplo, da boca, que você quer incorporar algo que é seu, mas te tiram logo, aqui você já está desfrutando daquilo, sabe? É tipo, você que botei aqui assim, ó, alguém compra uma casa, mas você comprou uma casa, mas não pode ocupar. Você tem uma casa que você vai alugar, aconteceu isso na minha família. Meu pai comprou um apartamento, né? E aí, quando a gente foi ver, o cara da imobiliária tinha vendido essa casa para outra pessoa. A casa ele vendeu para outra pessoa. Então, meu pai comprou uma casa, gastou todo o dinheiro que ele podia. Quando a gente foi pegar a casa, não tinha casa. A casa tinha sido vendida para outro. Aí teve vários problemas relacionados a isso. Então, é como se, assim, você, tipo, aquela coisa entalada, sabe? A gente fica mais fácil de compreender como o tecido reage quando você entende a função dele no órgão. Então, aqui, ele quer incorporar. É algo que, já está dentro de você. E vão lá e tirou. Então, no meio, vai dar um problema ali no esôfago. Então, na fase ativa, tem uma proliferação. Na fase de cura, tem diminuição de função. Então, ele pode ter diminuição de mobilidade, ter dificuldade de engolir, pode ter um sangramento. Aqui eu botei assim a diferença quando você olha o aspecto do relacionamento, que é o ectoderma. Eu tenho que engolir algo que eu não quero. Eu não quero engolir algo, mas eu tenho que aguentar, tipo, aquele chefe chato que vive me falando determinadas coisas que eu não quero ouvir, não gosto, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que me submeter. Então, assim, eu tenho que engolir algo que eu não estou querendo. Quero tirar isso da minha boca, sabe? Quero tirar isso do meu corpo, mas eu não posso.
Então, vocês estão vendo que a diferença é o sentir, a forma como eu sinto as coisas. Deixa eu passar aqui. Aqui, passei. O estômago, ele também vai seguindo o mesmo princípio, só que o estômago, aqui essa parte amarelinha é grande, então basicamente todo o estômago, ele acaba funcionando pelas questões de endoderma na maior parte, que é a grande curvatura. Então o alimento já chegou lá, ele já está lá para ser digerido, para depois ser absorvido. Então, o conflito é não ser capaz de digerir e absorver algo que você considera que é seu. Então, é meu, ele já está ali, mas eu não sou capaz de digerir aquilo, sabe? Então, você vive com uma irritação indigesta. Então, é uma raiva porque eu percebo que alguém está tirando o que é meu. Então, geralmente, são cenários de briga por dinheiro, negócios, heranças. São a coisas mais, né, mais vitais, assim, que você já sabe que é seu. O ectoderma é raiva se alguém tira o que é meu, que parece que é mais forte. Ele tem esse contexto de competitividade. É algo que você está olhando, é como... Tem uma questão de competição. O mais forte domina, o mais fraco tem que submeter. Ele tem esse contexto do território. Em todo território, a gente vê isso nos cachorros, assim. Tem sempre um cachorro que é um macho alfa. Eu fui até no fim de semana, foi tão interessante que eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca tive esse contato, pelo menos com ave, né? Eu fui num hotel fazenda que tinha um galo, um galão, e tinham várias galinhas. Várias. Gente, era uma cena, assim, que as galinhas, elas saíam para meio do terreno, assim, para lugares mais distantes. Estavam lá as galinhas. Eu até tirei uma foto, posso passar para vocês depois, que vocês vão entender o contexto. Tinham duas galinhas lá, debaixo da árvore, parecia que estava assim, ai meu Deus, fugi do galo. Fugi do galo, agora eu tô aqui debaixo da árvore, que é tique. Daqui a pouco o galo começa... Aquele som dele lá. E as galinhas assim. Aí daqui a pouco veio o galo... Aí elas vão embora, sabe? Foi muito engraçado. Toda hora o galo comandava a galinha para um lado do outro. A mesma coisa era o ganso. O pessoal tentava sair um pouquinho do lado, aquele ganso já vinha, todo mundo tinha que seguir o ganso. Então, no território, quando a gente fala de ectoderma, a gente está olhando os relacionamentos. Dentro do território, eu vou perceber se eu sou capaz de me expressar ou se eu vou ter que me submeter. Então, tem essas questões de competição, diferente do endoderma. Ele não está percebendo uma competição. Tipo, eu não tenho nem que competir, cara. É meu e pronto. Eu não tenho que competir nada. É meu. Se tira o que é algo que é meu, é injusto. Sabe? É injusto. Eu fico com raiva. Eu vou lutar por isso, né? Então, tem esse contexto. Aqui é o fígado, só para relembrar, né? Nessa foto, a gente vai olhar depois, o fígado tem esse monte de... Essa parte amarelinha é o endoderma e tudo que é vermelhinho, né? É o ectoderma e tem as áreas que vão dar sustentação, que é o mesoderma. Então, o fígado tem essa questão de perder o sustento, de ameaça de morrer de fome, né? Perda de trabalho, são essas questões que envolvem o fígado. Na fase de ativa, ele aumenta de função, aumenta o tumor. Na fase de cura, você vai ter diminuição de função, né? E vai ter esses sintomas. Pode ter hepatite, ter abscesso, aumento de colesterol. Então, eu tenho muito medo de faltar algo. Eu, na fase de cura, vou ter aumento dos triglicerídeos. Então, aumento de triglicerídeo, nesse caso das leis biológicas, não é necessariamente você comer muita coisa errada, porque tem gente que come muito bem e tem triglicerídeo alto, né? Então, isso está muito mais relacionado com o medo de perder o sustento, o medo da falta. E se a gente for olhar a nossa história como humanidade, a gente passou muitas questões de escassez, né? Escassez de guerra, escassez de perdas, né? Nossa história tem muito isso, tá? Aqui eu botei que no fígado mesmo, quando se trata dos ductos do fígado, é ectoderma. Então, todos os ductos que estão dentro dos órgãos, então, cada órgão, ele tem a sua função, tem a parte que vai, o parênquima dele, né, que vai realizar a função, mas ele tem que dar, isso que ele armazena, né, ele vai ter que botar isso para algum lugar. Vai ter que ter um canal para isso escoar.
esse escoamento através dos ductos. Então, os ductos é sempre ectoderma. Aquilo que dá o revestimento é ectoderma. É, por exemplo, no trato da boca ao ânus, endoderma. Mas no começo da boca tem uma capinha de ectoderma e no final do ânus tem a capinha do ectoderma. E em todos os ductos dentro do corpo. Tá? Então, gente, antes de passar isso aqui, eu gostaria que vocês vissem um pedacinho aqui desse vídeo. Tá sem áudio? Então, vocês viram aqui como que até os animais fazem isso, né? Você viu ali, ele bota a mãozinha pro tigre, sai daqui, essa mamadeira é minha, esse espaço aqui é meu, você não vai vir. Sai cachorro, eu que quero a atenção dela. Vocês estão vendo? Nada diferente dos nossos bebês humanos, né? Nada. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês o vídeo aqui do YouTube, porque para ver ele inteiro, ele dá 11 minutos. Então, você vai vendo várias cenas que os nossos bebês humanos também fazem. Então, ali você já entende que é seu. Tipo, esse peito é meu, tá? Essa mãe é minha, esse amor aqui é meu, esse brinquedo é meu. Não queira pegar que eu vou... A criança divide com o amiguinho. Não, né? É seu. Então, tudo que é seu, sabe? É nesse contexto. Então, se vocês entendem isso, fica mais fácil. Depois vocês olham com calma essa questão dos tecidos. O mais importante é compreender. Compreender que quando isso acontece, a gente reage dessa forma. E é instintivo. Né? Na fase ativa, ninguém vai perceber muito nenhum sintoma. Na fase de cura, você vai ter sintoma. Então, pode ter, se for pulmão, pode ter... dar uma congestão pulmonar, né? Você pode ter uma amidalite, você pode ter alterações no triglicerídeo, pode ter alteração na tireoide, você vai ver isso nas fases de cura. E como é um tecido que pega os micróbios, né, as bactérias, os fungos, que são mais antigos, são situações que tem mais catarro. Então, pode ter mais catarro verde, né? Dependendo do lugar. Ter também muito suor de noite, um suor que cheira mal. Então, já entender que isso é um processo de cura. Então, tudo bem eu ter me ativado por isso, ok. É meu animalzinho interior mesmo. Aí vai lá, você olha esse videozinho. Então, existe uma forma de você poder, quando você está passando por uma situação difícil,
poder te ajudar a se mobilizar para a vida. Então, foi aquilo que eu falei no início, fazer essa técnica da lista fundamental. Listar diariamente coisas simples do que você realmente gostaria de viver, né? E se comprometer com ela, de fazer pelo menos uma delas por 3 semanas. Tá? Por quê? Porque 3 semanas é o tempo que o cérebro precisa para ter um recondicionamento, para o corpo entender que você realmente está fazendo aquilo por ele e não vai largar de você mesmo. Então, é a mesma coisa, se você mantém uma dieta por 3 semanas, você consegue manter depois. Você consegue manter mais tempo. Uma atividade física, seja o que for, que você resolva mudar, incorporar algo. Então, isso aqui é muito importante também, você ensinar para uma pessoa que está passando uma situação difícil, para ela escolher algo que ela gostaria de viver, algo que ama, e ajudar ela a estimular isso para voltar para o movimento de cura, tá? Então, aqui no pâncreas, a gente continua do mesmo jeito, assim, né? Também a questão do incorporar. Quando você tem a sensação de falta do bocado desejado, eu não posso ficar sem isso. Existe uma coisa de disputa. Então, aqui como... Pode ser também essa disputa de herança. É diferente do outro que eu quero incorporar. É algo que eu vou incorporar e, de repente, vai adiar. Aqui, por exemplo, tem mais gente disputando por uma coisa que eu considero que nem é delas. Né? Então, muita gente está querendo entrar no meu lugar aqui disputando algo que não é. Então, é algo que você quer incorporar. Então, aí vai dar esse mesmo sintoma. O intestino, isso aqui é uma das coisas mais comuns, porque o intestino é o maior órgão do nosso corpo. Ou seja, então é o que gera muito trilho. Muito trilho por questões emocionais que estão ligadas à nossa mãe, né? A nossa fase do início de vida, nossa primeira fase de poder ser alimentado, de sentir que eu posso alimentar, que eu posso me nutrir. E também quando a pessoa come muito, tem uma alimentação muito ruim. Então, quando a pessoa também tem o hábito de se alimentar muito mal, ela pode ter deficiência nutricional, ela pode inflamar o intestino, e nessa inflamação, o intestino não consegue absorver o nutriente que ele precisa. E ao não conseguir absorver para o corpo, não para a mente, mas para o corpo é assim, caramba, tá faltando, caramba, tá faltando, tá faltando, tá faltando, eu preciso comer, eu preciso comer. Então ele vai, só a falta do alimento já gera para a pessoa corporalmente esse impacto do intestino delgado, que é o mesmo que acontece na falta de ar. A pessoa está sentindo falta de ar, ela tem medo pela falta de ar, ela fica com mais falta de ar, porque ela fica nesse trilho constante. Então, algo bem orgânico, que vai te gerando um trilho, né, muito, muito imediato. Então, o intestino delgado, ele tem a função de absorção. Então, são todas as questões com contrariedade indigesta com a família, com amigos, com colegas. Então, pode ser assim, eu sou tratada de forma desconsiderada, vou dizer assim, me sinto um merda, uma palavrinha que assim, mas é isso, é o que mais expressa, me sinto merda, uma pessoa sem valor, não estou bem nutrido, não posso conviver com essa situação. Então, são situações indigestas onde eu sinto que eu não sou nutrido, sabe? E pode ser uma nutrição física, mas uma nutrição de valor, sabe? Aqui não eu não sou capaz de ser nutrido, eu não sou nutrido, sabe? Eu não me sinto que eu sou nutrido. Então, ele tem um outro contexto. Na fase ativa, você tem um aumento da função, então é comum ter diarreia na fase ativa. Quando entra na fase de cura, a pessoa tem constipação, então fica cheio de gases. Então é engraçado assim que a pessoa fica, eu tô com diarreia e daqui a pouco passou, aí tá com a barriga inchada, já começa a achar que ela tá com outro problema. Agora eu tô com outro problema. Então só porque a pessoa não entende o que está acontecendo, ela já começa a achar que ela está doente. Se ela observar, caramba, eu tive diarreia, eu vivi uma situação, né? Eu estava bem. Você pode se perguntar assim, quando foi que eu estava bem? Eu estava bem há 3 dias atrás. E no dia seguinte eu piorei. O que aconteceu que me fez... O que foi que mudou? O que aconteceu diferente na minha vida que
me fez sentir de uma forma que eu não me sinto nutrido, me senti sem valor, sabe? Me senti desconsiderada injustamente. O que foi que pode ter acontecido? Aí você, de repente, está vendo só em família, que alguém te falou uma coisa que não foi legal, você não se achou incluído naquilo ali, te colocaram de fora. Ah, eu tive diarreia por isso. Ok, então eu já sei que no momento seguinte eu vou ter um período de constipação normal e depois o meu corpo vai ter um breve período de diarreia. Então, tudo bem se eu tiver uma diarreiazinha, tudo bem se eu tiver, né, alguma náusea ou algum sangramentozinho. Eu não tô doente com câncer nenhum, é só alguma coisinha. E aí, naturalmente, vai melhorando. Então, quando eu falo que assim, esse conhecimento ele te ajuda, porque você começa a entender as fases do corpo físico. Então, quando a pessoa entra nessa fase da crise epileptóide, que ela revive isso, é como assim, será mesmo que eu sou considerado? Será mesmo que realmente eu tenho valor aqui? Será mesmo que eu sou nutrida? Ela está revivendo isso. É normal ela ter um sangramento. Se acontecer aquele sangramento não está sendo nada grave, a ponto de você, né, não mudar muito a sua fisiologia, você pode ficar tranquilo que ele vai passar. Então, aqui ele te ajuda a compreender aonde você está.